Essa, essa noite eu fui chamado para uma nave espacial, literalmente. Fui chamado para uma nave e esta nave é uma nave metálica gigante, mas gigante mesmo. E essa nave, a gente estava passando por vários lugares e tinham vários planetas. E tinha uma imensa janela, ou do tamanho de uma parede de um quarto ou uma sala de uma casa popular normal, tinha a janela era toda de vidro. E aí a gente passava por vários planetas. Tinha um planeta que ele era todo verde, verde tipo verde água. E aí tinha um outro planeta que a gente passava que ele era da cor laranja. E tinha um que ele era da cor meio que rosa e ele tinha anéis, tipo anéis de Saturno. E aí o ser que estava na nave comigo, ele falou assim, você quer tocar nos anéis? Aí eu falei, posso? Ele falou, pode. Aí ele falou assim, eu vou simplesmente, porque o espaço não é nada do que falam. O espaço mesmo, o cosmos, o universo, não é nada que a ciência fala de vácuo, ser o frio, nada daquilo. O espaço, o que a ciência da terceira dimensão, os estudiosos aqui dentro da terceira dimensão falam, isso nem existe no universo. Esse universo, esse espaço que eles falam, isso não existe, é pura ficção. Porque na realidade eles brincam com a cara das pessoas, porque ninguém tem como ir lá no espaço e constatar se não tem oxigênio, por exemplo, se é frio, é um frio absoluto, lá um frio extremo, né? A pressão, o vácuo, ninguém tem como ir lá, porque todo mundo nasce preso aqui, não sabe de nada, vive aqui, morre aqui, não sabe nem o que vai vir depois da morte. Então, como ninguém tem como constatar, eles falam o que eles quiserem. O governo, vocês sabem para quem que o governo trabalha. Vocês sabem para quem que o governo serve. Então não tem como eles, de uma certa forma, não tem como você dar credibilidade na terceira dimensão, não. Porque tudo que eles falam é em prol do aprisionamento que começa pelo seu nascimento aqui, criando um personagem, e depois você morre e acaba. Então, o que é da terceira dimensão, as coisas da terceira dimensão, igual religiões, espiritismo, o kardecismo, nossa, dá até pena. Nada que o kardecismo fala tem qualquer tipo, ou religiões espiritualistas, esoteristas, tudo isso não passa de grandes fantasias junto da própria ciência da terceira dimensão. E aí eu estava nessa nave e o senhor falou, olha, eu vou chegar à nave o mais próximo possível da primeira camada do anel. E aí ele abriu, como se você já viu no filme Star Wars, que tem aquela imensa galpão, vem as naves espaciais, elas atravessam um campo de força e descem no galpão, mas não tem tipo um escudo, um campo de energia? Sim. Mais ou menos aquilo. Era janela, não era um vidro, era um campo de energia. E ele falava, agora pode atravessar. Eu atravessei a minha mão para fora. Não era gelado, nada que a ciência fala é verdade. Mas na hora que eu coloquei a minha mão, a nave foi se aproximando bem devagarinho do anel. E o anel, ele parecia assim, sabe a correnteza de um riacho? Ele parecia que ele estava seguindo. E quando eu pus a minha mão, é como se eu estivesse pegando em areias de cristais, cristalzinhos. Fazia até tipo um barulho de energia, assim, eu passando a mão assim. Quer ver? Você lembra aquele filme Interestelar? Sim. Lembra quando ele, lá no finalzinho do filme, quando ele vai entrar naquele buraco negro, que de repente começa a vir aquelas chuvas tipo de fogo, e de repente faz aquele barulho? Sim. E parecia uma areia? Sim. 90% era parecida a sensação e o barulho. E aí eu passava a mão assim, e eu cheguei a enfiar a mão e um pedaço do braço
dentro da primeira, assim, do começo do anel daquele planeta. E aí eu sentia aquela mesma sensação. E eram pequenos cristais, eram como se fosse, sabe, diamantes que falam, Fabiana, que cristal põe muito em anel? É pedrinha. Pedrinha. Mas imagina uma pedra daquelas diamantezinhas. Isso, mais ou menos de uns 1 centímetro. Então o anel inteiro daquele planeta era só isso. Era esse tipo de cristal. Parecia um vidro, um cristal de vidro. Mas era um cristal, mas era uma coisa que ela emitia um brilho, assim, é como se ele tivesse dentro do cristal um coraçãozinho batendo de luz. Assim, como se estivesse pulsando. Então quando eu enfiei a mão, aí eu senti, e aí eu fiquei mais ou menos tipo assim, uns 10 segundos, aí eu tirei, aí esse ser começou a retirar a nave. E aí ele falou assim, sentiu? Eu falei, senti. E aí a gente foi, né? Agora, eu quero, se vocês pudessem sentir aonde era esse lugar que eu estava, energeticamente, nesse lugar desses planetas, aonde você sentiria dentro de você que poderia ser, Fabiana? Mas tinha planetas azuis, planetas verdes, verde água. Era uma coisa muito... Tipo aquele azul daquele copo, um azul... Que cor é aquilo ali, Marcelo? Um azul claro, um azul água? Um azul claro. Tinha planetas... Tinha um vermelho, mas um vermelho muito suave. Eles eram multicoloridos. E a região não era uma região preta, era uma região meio azulada. E tinha esse planeta que tinha o círculo, né? Tinha o anel. E é uma região muito especial pela qual eles me levaram. Porque na realidade foi para constatar algo que influencia aqui neste, Mas digamos, esse ser mundo. que estavam com você, ele era como? Este ser, bom, vou falar no final. Mas energeticamente, o que veio na sua mente, Fabiana, nesse lugar? Bom, eu estava indo visitar um rei. Mas esse rei não estava tão bem assim. Vocês vão entender. É uma região que eu acho que você sente grande apreço no coração por ela. Orion? Não. Safira. Não. Vocês estão errando, filho. Eu fui em Sírios. Em Sírios. Eu fui em Sírios. E eu estava sendo levado por uma nave, acreditem, de guerreiros felinos. Eu estava me sentindo no meio dos Thundercats. É sério. No meio dos Thundercats. E tinha um ser que ele era idêntico ao Lion. Era aquele estilo, aquele corpo, o rosto. Engraçado, né? Como que você vê que os Argons têm um rosto humanoide, não tem? Boca, nariz, assim. Não vou falar nariz, que é a coisa mais respirar. Mas tirando um pouco o vestígio do nariz, mas você vê que eles têm um olhar, eles têm os 2 olhos, tem boca. E esses felinos, eles pareciam os Thundercats do desenho. Só que é lógico, você vê uma coisa mais bestial, mais animal, né? Porque o desenho é até bonitinho, é muito humano mesmo. Não, mas no desenho ele é bestial também. E aí, que são felinos. eles falavam mais ou menos assim. Tanto que na hora que eu tava na nave, Marcelo, você quer tocar no anel? Bem grave, mas um grave. Sabe o rosnado do leão? Imagina. Eles eram que tamanho? Eles eram tipo uns 3 metros. Mas imagina o rosnado de um leão conversando. Imagina um leão com aquele timbre, a gente chama de timbre, o jeito que ele emite o som, conversando. E aí, eles falaram pra mim que era pra me ver algo que de certa forma ia me deixar um pouco triste. E aí, a gente chegamos num planeta em Sírios muito, mas muito evoluído. Um planeta de tecnologia inimaginável. Mas o planeta tá triste. Por quê? O planeta tá triste. Porque o
digamos, o rei deles, que também tem as realezas felinas. O rei, há muito e muito tempo atrás, ele foi atacado, foi nisso que eu queria chegar com você, eles foram atacados em Sírios por uma horda. Horda é um grupo gigantesco de insetóides. Esses insetóides, eles tinham características de aranhas. Aranhas. E esse ataque em Sírios causou grande perturbação em Sírios, mas esse planeta felino, ele recebeu um imenso ataque. Parece que eles concentraram... Sabe assim, sabe aquele filme Independence Day? Sim. Aí você viu que quando aqueles seres, que até são insetoides também, aquilo ali, São. quando eles atacam o planeta Terra, eles vêm com muita intensidade. Esse planeta de felinos, em Sírios, ele recebeu esse ataque com essa intensidade. E era uma raça de insetoides extremamente, que foi? Ai, não. Extremamente forte. Eles eram aranhas e eles me mostraram um pouco da batalha. Eram aranhas tipo de tamanho de um cachorro, um Rottweiler de grande, a aranhas do tamanho de um prédio. Você lembra o filme do Superman? O que era do tamanho do cachorro? Aranhas, eram vários tipos de insetoides Ah. aracnídeos. Ah, tá. Aracnídeos. Tinham eles menores e tinham os gigantescos. Isso. Que Você são- lembra aquele filme do Superman que desce aquela nave assim, que ela encaixa assim pra poder sugar, furar o núcleo do planeta Terra pra Sim. transformar numa nova Krypton? Sim. Tinha aranhas daquele tamanho escalando. Os prédios deles eram umas coisas lindas que nunca dá pra imaginar aqui. Imagina assim, mais ou menos uma Dubai cósmica. De tamanha evolução. Tinha deserto, floresta. Não tem floresta, nesse mundo não tem floresta. Era uma coisa hiper mega tecnológica. E eles, acreditem, eles lutavam com espadas. E as espadas deles eram muito parecidas. Por isso que eu costumo falar que tudo que aqui é trazido não é criado. Isso é emitido. Eles vêm da outra dimensão. Tudo que geralmente passa na mídia, nos filmes, nas animações, isso é real. Até nomes de planetas reais, sabiam? Sabiam que nomes de planetas que não deveriam ser usados dessa forma é usado? Muitos nomes de planetas que nós vemos abordando em filmes, séries, nomes reais, não são ficção. E eles usam isso de uma forma até indevida, os nomes de planetas. E aí eles me mostraram, foi uma guerra muito dura, porque esses aracnídeos, gato é esperto, não é? Gato, felino é esperto. Eles eram mais rápidos, ágeis do que os felinos. Então, eles matavam, destruíam. Os seres alienígenas são destruídos, eles são mortos, são destruídos. Eles matavam em larga escala. Em larga escala. E aí, eles me mostraram, nossa, até arrepio, até achei que era emocionado do que eu vi. Por isso que eu falei pra você, eu tenho que te contar isso daqui. Um rei deles, um leão. Olha, arrepiei tudo agora. Um leão. Nossa, tô arregaçando aqui, tô vibrando tudinho. Também. Dá vontade até de chorar do que eu vi. Esse leão, ele empunhou uma arma em cima de uma montanha. E quando ele empunhou a arma, ele deu um rugido, mas ele é um ser majestoso e ele era um rei. E todos os insetoides miraram para cima dele, no tipo, não é bem dizer, era tipo, parecia ser algo artificial, como se fosse uma colina, como se fosse algum observatório, alguma coisa, mas era muito elevado. E aí eles miraram todos em cima dele. Fabiana, o que eu vi? Ele era tão forte, Michael. Felino? Esse felino, o rei deles, que ele chegava a destruir. Tipo assim, sabe essas aranhas que estavam de um prédio?
ele era como se ele tivesse um dom especial que a raça Quantos dele não metros ele tinha. tinha? Não, ele era como eles, 3 metros. Só que ele parecia um relâmpago de rápido. E ele começou a atacar de uma certa forma que os soldados dele não conseguiam ter a habilidade de acompanhar ele. E aí ele chamou para si, lá em Sírios, ele chamou o ataque, o foco do ataque para ele. E ele assim, ó, ele era musculoso, parecia um Mr. Universo, sabe, um leão bem forte mesmo. E aí o que acontece? Algo que foi jogado da nave dos insetoides veio por trás, é como se fosse uma aranha, e grudou e cravou alguma coisa nele. E ele caiu. E ele possuía uma arma. E essa arma era a fonte de energia e sabedoria, tipo parecendo até aquela espada de Tandera. Que vocês sabem que o olho de Tandera, esse filme não mente não, esse desenho. O olho de Tandera é a fonte do conhecimento e da vida dos Thundercats, não era? Ele tinha algo semelhante, algum tipo de pedra, uma arma nesse sentido. E eles tiraram a arma e levou embora. Ela é tão valiosa, que só deles capturarem-na, eles já se deram satisfeitos para ir embora. E eles foram embora, só que esse ser ficou grudado no Rei Leão. E o Rei Leão, esse rei felino, ele está até hoje. Ele está no aposento dele. Você sabe, tipo, eu ouvi. É tipo uma aranha branca, do tamanho de que ela deve ter isso aqui, ó, uns 50 centímetros de comprimento, por uns 40 de largura, e os tentáculos dela entram dentro da pele dele. E ela tem os olhos pretos. E ele, sabe quando tipo, tem múmia, a múmia não fica toda Sim. ressecada, Sim. atrofiada? Ele tá com a aparência de múmia, mas ele tá vivo. Ele ainda mantém a fonte original da energia vital dele. A força cósmica dele ainda existe. Só que ela está grudada e eles não podem tirar isso dele, Não mata ele. porque ele morre. Porque essa aranha se alimenta da fonte vital dele. E se tirar, ele morre. Então eles estavam procurando uma forma de encontrar para poder salvar o rei deles. E o rei deles, eu vi aquele imenso ser que parece, sabe aqueles leão desnutrido? Aqueles leão parecendo com a pele junta, parece que perdeu a massa. A gente fala o campo de força da energia. É como se ele tivesse um estado tão sugado, mas tão sugado, que você olhava ele assim, é como se os pelos, que eles têm pelos, cabelos, tivesse ressecado, bem ressecado, e ele estava deitado no aposento e essa aranha grudada. E aí, esse planeta felino, ele é triste. Porque no universo tudo gera um sacrifício. Ele se sacrificou, porque quando ele percebeu que as tropas deles não davam conta daqueles insetoides, eles não davam mesmo. Os insetoides tinham uma velocidade que os felinos não acompanhavam. Eles matavam assim, multidões. O próprio rei, que era um ser especial, por isso ele era o rei daquele planeta, ele, de uma certa forma, se sacrificou, porque ele sabia que ele tinha que se afastar para um lugar isolado e chamar a atenção com aquilo que era, digamos, de desejo dos insetoides. E aí eles foram até ele para não destruir a sua raça, para não destruir o seu planeta. Porque na realidade, embora os felinos sejam guerreiros, eles são seres muito de paz. Sim. Sírios é um sistema de paz. Se esses insetoides tivessem invadido Orion, nossa, eles iam enfrentar dracos sanguinários, dracos parecendo aqueles brucutu mesmo, assim, tipo assim, tudo psicopata, sanguinário, dracos, que o negócio deles é destruição, domínio, conquista e arrebentar tudo. Os insetoides são na deles. Não, E os- felinos. Isso. E os felinos, ele é uma raça de paz.
os canídeos são de paz, Sim. os seres aquáticos, anfíbios de Sírios são de paz. Eles conseguem lutar, mas eles não foram constituídos cosmicamente para a batalha. Eu já falei que a máquina de guerra no universo são os draconianos. Os dracos são seres de guerra. É tipo, não falam que o Pitbull foi criado para brigar? Pra Não é? brigar. Nós estávamos vendo um especial um dia, Isso. eles falando que o Que ele não é criado, ele não é feito para ele ser um cão de vigia e nem ele é criado para ser um cão. doméstico ficar dentro de casa. Não, é um cão de companhia. Hoje ele é de companhia. Mas ele foi criado. Mas a criação dele é para briga, é guerra. E é por isso que muitos não aceitam outros cachorros. Por exemplo, o Pitbull, como ele foi criado para brigar, a genética dele é essa, então ele não aceita outro cachorro. Ele não aceita outra raça, ou talvez até a mesma raça dele no mesmo ambiente que ele. Porque a energia dele ali, a criação dele, o gene dele. o gene dele foi feito para esse propósito, não para outro. E aí foi mudando. Então né? o draconiano é isso aí. O Draco é tipo o Pitbull, ele é feito para guerras. O conceito dele é guerras. Então é tipo assim, se for para guerrear, nós vamos exterminar toda a região. E dominação, né? Então esses insetoides são raças, insetoides são muito raça mental. Eles são muito oportunistas. Então tipo assim, eles são muito sábios, inteligentes. Então eles sabem aonde eles podem atacar. Tipo assim, eu creio que eles não atacariam Orion, porque eles seriam dizimados em Orion. Porque ia haver tanta nave oriana com dracos voando para tudo quanto é lado, o pau ia quebrar. Se os próprios Argons, que é uma galáxia mais poderosa que a própria galáxia na qual mora Orion, cara, os Argons penaram, sofreram em Orion. Sofreram. E se não é o Senhor Todo-Poderoso da galáxia de Satã, o Deus deles, socorrê-los, tinham tudo sido, os Argons teriam sido dizimados pelos draconianos em Orion. Sim. Isso eu contei na série Guerras Orianas. Então, o que acontece? Esses insetoides jamais atacariam Orion, creio eu, mas eles atacaram Sírios. E eu não tenho dúvida que os felinos protegeram outras raças. Porque, na realidade, esse rei, ele se sacrificou por outras raças também. Porque é como se os insetoides fossem invadir e entrar para dentro de Sírios e ali fosse fazer um limpa. Dominar tudo, né? Isso, e eles foram embora. E aí, eles têm esperança de um dia conseguir restaurar a plenitude de energia cósmica do rei, para que o rei acorde do que ele está no estado de... Eu vi a tristeza no olhar deles e o desgosto, a tristeza de um alienígena não se compara à nossa perante a deles, porque eles são muito mais amplos, muito mais complexos. E o rei deitado lá, todo atrofiado, todo sugado, mas ele ainda mantém, a gente consegue sentir a vibração dele. E aquele ser frio. E o insetoide, Fabiana. Cara, que ser estranho. Sabe um ser que você não consegue sentir vibração? Sim. Você não consegue sentir a vibração, você não consegue fazer a leitura de como ele vibra. É uma coisa esquisita, uma coisa extremamente esquisita. Você não entende da onde ele está, você não consegue raciocinar ou captar a energia vindo dele. É uma coisa fria, é uma coisa inanimada, é uma coisa esquisita. Parece que está acoplado nele um pedaço de plástico, metal. É muito forte, né, mentalmente. Então ele está dessa forma. O que você ia perguntar? Não, eu ia perguntar assim, será que a forma desse ser tão grandioso de uma forma para ele voltar a ser o que ele era, recuperando a arma dele, algo assim da recuperação de
se recuperar essa fonte de energia desse planeta? Que foi roubado. Sim. Porque foi roubado, né? Foi tirado deles. Olha, eles me falaram que eles não sabem ao certo o que fazer. Você sabe por quê? Porque esses insetoides, eles sumiram no espaço profundo. Eles foram, igual eu falei, o que eu falei aqui agora? Eu não falei que a vibração deles é uma coisa que você não percebe? Sim, você não sente onde eles estão. Então, não camuflam, conseguem, eles não sabem, eles não têm como rastreá-los. E olha que Sirius inteira tentou rastrear e ninguém sabe da onde vem ou da onde eles foram. E aí, eles são muito tristes. Você não acha que esses seres, tipo, são malevolentes? Não malevolentes porque não existe bem e mal, né, no universo. Mas que eles são muitos... Não vou falar mal. Vou falar mal para as pessoas são entenderem. muito mal. Nossa, você Os sabe... insetoides são, É. porque eles roubaram. É porque, uma na fonte realidade- Mas existe guerra em todo lugar do universo. Sim, mas deixa eu te falar. Os Dracos, eles são calorosos. O Draco, ele luta, ele ri. Se ele ganhar a guerra, eles comemoram. Eles têm até um coral deles. Os Elohims, eles cantam para os Elohims. Os felinos, eles são tão de paz. Eles são tão, assim, mansos. Cara, assim, você olha, dá revolta. Porque sabe aquela raça que não merece? Porque, tipo assim, se eles fossem pra Orion, eles iam receber a resposta à altura. Mas sabe aquela raça tão linda, mas tão, assim, amorosa, digamos, para você entender um amor cósmico, que foi, de uma certa forma, se você fosse um religioso, eu falo assim, Deus, por que eles passaram por isso? Se tem tantas outras raças que mereceriam passar, um exemplo, mas por que foi justamente acontecer isso com eles? Te causa um espanto, uma revolta? Sim, o que o Mike tá falando é também em relação à benevolência e malevolência, mas o que eu queria te falar sobre isso, que qualquer ser, Michael, que chegar em algum planeta que não é o planeta dele e ele rouba e tira algo que não é dele, ele é mau. Podemos Porque chamar isso de maldade. Isso é maldade, porque um ser, ele só é mal quando ele vai em algum lugar. Seria a mesma coisa de você, vamos pôr assim, né, Tá dentro de de entendimento. casa é minha. Você tem a sua casa, alguém entra aqui e pega algo que não é dele e ele leva, te prejudicando. Ele é mau, ele é ruim, mau caráter. Então, o que acontece? Esses seres que invadem planetas, assim como existe Dracos, Sim, nossa, os que mais fazem invadem é eles. dominação, esse tipo de um ser que quer dominar outro ser, roubando algo daquele planeta que não pertence a ele, que o planeta é de outro ser, ele é malevolente, ele é muito mal, muito. Aí você pode olhar com o olho mal, porque geralmente a gente fala assim, mas a malevolência depende do jeito de você olhar. Não, mas essa é ruim mesmo. Porque você está prejudicando um planeta inteiro, entendeu? Seres que estão lá, não Em paz, na deles. estão lá e você entra para pegar algo e prejudica. Eu não vejo como maldade, porque quanto os Dracos, todos, não tem um, são totalmente, eu não vou falar profissionais, mas que eles roubam planetas de outros lugares, eles fazem isso. Os Dracos não têm uma boa fama no universo. Né? Exatamente. Sim. Os reptilianos, Também Sim. não tem boa fama no todas universo. as raças praticamente. Só que a gente não pode falar que os insectoides são ruins, porque eu já vi coisa que os Dracos fizeram com outros seres bem pior. Sim, amor. Mas Entendeu? tudo bem, você tá certinho. Então, E uma raça que não ataca ninguém, tipo os felinos não invadem planeta de ninguém, eles não atacam ninguém. Se pedir ajuda a eles, outros planetas, eles vão lá, eles abrem mão das suas próprias tecnologias e segredos para beneficiar, por exemplo, Sirius. Sirius é lotado de felinos. Então eles ajudam o sistema. Tipo assim, o Império Draco, ele de uma certa forma, eu falo do Império Draco no sistema universo, cosmos, você tem um império mesmo, o Império dos Draconianos em Orion. Esse império,
É tipo assim, cara, pode estar despencando o universo inteiro. Eles falam, não, que se dane o império, que se dane o universo. Nós não vamos fazer nada, nem que os outros maiorais lá, os senhores do universo peçam, nós não vamos, só se os nossos Elohims falarem. Mas se os Elohims não falarem, o que nós queremos que o universo se lasca. E a gente fica de boa. Então, assim, os felinos, os Dráculos são assim, a concepção dos felinos é que, tipo assim, se eles perceberem algum tipo, digamos, de falha ou necessidade de uma raça, eles pode ser a raça que for. Por exemplo, se eles verem que ela merece, que é uma raça, eles vão em massa, eles saem do planeta deles em massa e vão ajudar. Agora eu entendi você, eu entendo você, num certo ponto, eu entendo sua mãe. Porque na realidade, você vai falar assim, pai, justamente os insetoides cumpriram aquilo que é a natureza, a origem deles. Então, assim, eles não querem saber se, tipo, a raça, ela é boa, ruim, se ela é Draco, não. Simplesmente, se eles têm a concepção de onde eles vieram, de onde eles partiram, se eles têm essa concepção de fazer isso, independente de onde eles forem, eles vão fazer. Né? Se tiver oportunidade, tiver interessante, né? Eles vão fazer. Nesse ponto você está certo, porque o mal, ele é um ponto de vista. Ele é um ponto de vista. Tipo, os Dracos fazem aquilo que os draconianos são feitos para fazer. Esses insetoides fizeram aquilo que eles fazem. Sim. Mas, num ponto de vista, vamos chamar de ética moral cósmica, que eu até vou fazer um vídeo muito forte chamado Malevolência e Benevolência. Eu vou explicar o que é esses aspectos no modo de entendimento dos próprios seres alienígenas. Mas, no ponto de vista que sua mãe falou, é algo negativo. É algo negativo que, infelizmente, o universo é denso. Eu falo que o universo é denso. Esse universo, ele é muito denso. E aí, o que acontece? Algumas raças se veem no direito, como os Dracos, você falou, Mike, também. Principalmente. Se veem no direito de tomar. Os Dracos não roubaram os cristais lá da galáxia de Satã? E os Dracos foram tão sem vergonhas que eles foram nos... Porque a galáxia de Satã, ela existe assim, vamos supor, trilhões de planetas lá. E divididos nos reinos. Eles foram naqueles planetas mais... Vamos fazer a visão assim. Tem os planetas capitais São Paulo, capital Rio, capital Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte. E tem os planetas Uberlândia, que é mediano. Tem os planetas tipo Jundiaí, cidades medianas, né? Tipo Ribeirão Preto. E aí tem os planetas tipo Araguari, tipo... fala em concepção de sertãozinho, né? Cada qual com uma certa desenvolvimento. Dentro da própria galáxia, os Dracos foram justamente nos mais fracos. Tipo, se fosse invadir Araguari, fosse invadir Sertãozinho, fosse invadir cidades pequenininhas, sabe? Eles não chegaram peitando, por exemplo, uma grande São Paulo dos Árgons. Ou peitando um Rio de Janeiro dos Árgons. Eles não foram nas grandes mesmo. Eles foram naquelas que seriam mais rurais, seriam interioranas, né? Então, eles foram roubar nas interioranas. Então, olha só como é que funciona tirar vantagem. Se nós tirar a vantagem, isso é cósmico. Por isso que esse universo por isso que todo mundo falou assim, ó, cai fora desse sexto universo, despenca pro sétimo, lá vocês fazem o que vocês quiserem. Mas querendo ou não, tirar vantagem. Isso é ruim. É ruim para a própria raça. Porque eu já expliquei na série que o universo tem raças que estão evoluindo, crescendo, como os Uno. Eu falei sobre os Uno. Sim. E aí o que acontece? Tem raças que querem fazer, é igual que ele fala, fazer o certo e seguir pelo certo. Dentro de uma ética cósmica, tipo assim, poxa, nós temos isso, nós não vamos tomar do que não é nosso, nós não vamos pegar o que não é nosso. Isso é uma certa evolução. Isso é se aproximar ou caminhar para a vibração que antes existia no sexto universo. É uma vibração de igualdade entre todos. Não é aquele negócio tipo o meu, o egoísmo. Isso é o meu, isso vai ser eu quero esse e esse me pertence. É uma coisa mais de compartilhamento. Os felinos, eles caminham muito para o tipo de desenvolvimento ou vibração dos Uno.
Você lembra da série dos Humanos Sim. Cósmicos? Eu falei sobre os Lembro. Duos e os Uno. Os felinos parecem muito com os Uno, porque eles pensam muito parecido com os Unos. Eles têm, eu chamo isso de ética cósmica, porque para mim é aquele negócio: o que me pertence é meu, o que não é meu não me pertence, eu não vou pegar. Mas existe uma coisa bonita, que se precisa, e mesmo não me pedindo, eu dou. Sírios é essa energia. Os canídeos de Sírios também são assim. E os aquáticos, como por exemplo você teve um encontro com aquele ser, também é desta forma. Então eu fiquei assim, eu fiquei muito abalado, eu fiquei muito triste, porque se eu pudesse, se eu tivesse o poder, se eu fosse alguma coisa no cosmos, eu mesmo daria a minha energia para que aquele rei tão nobre, pelo que ele fez de tão bonito, pela sua própria raça, ele pudesse se recuperar. E aí eu perguntei para eles, né, como? Aí eles não sabem ainda como fazer. Eles não sabem ainda como fazer. Mas só o planeta ou toda a O galáxia? rei. Não, eles não sabem como trazer o rei de volta. Ele é que tá doente. Ele tá doente. Sim, mas eu tô perguntando. A galáxia inteira não sabe o que fazer com aquele planeta, com Não, aquele aquela rei. raça. Porque os felinos, eles são tanto quanto tímidos. Vamos dizer assim, é estranho falar dessas coisas humanas, né? Mas digamos que eles são mais tímidos. Na deles, né? Na deles. Tanto que eu voltei comigo no intuito de pedir aos Argons. Porque os felinos não têm contato com os Argons. E nem De- teria chance de ter, né? Porque os Argons, eles são uma galáxia fechada. É uma galáxia fechada. Sabe aquela classe de elite? Sabe, Bia? Sei. A classe de elite que é muito evoluída, muito estruturada, que Mas ela só é um clube, fechada. é um clube social só entre eles, Fechado. ninguém entra sem ser eles, é fechado. Os Argons são fechados, fechados, mas eu consigo ter acesso aos Argons. E eu voltei decidido a pedir para que os Argons, com toda a força que eles têm, Ajudasse a achar. e eu sei que os Argons conseguem retirar aquele ser, mantendo o rei ainda vivo e ainda por cima destruir aquele ser. Porque o cristal argoniano é uma coisa que é um pulso de frequência energética, uma coisa muito monstruosa, uma coisa esmagadora. Por isso que os Dracos ficaram doidos, querendo roubar os cristais da galáxia de Satã. Então, foi aonde eu, até nessa experiência, eu falei para ele, né? Eles são muito cordiais, os felinos, eles são muito cordiais. Bom, pelo menos dessa nave, né? Desse lugar. E aí eu falei para ele, eu comentei, falei, olha, eu vou pedir encarecidamente para que vocês recebam auxílio dos Argons, porque os Argons é uma classe fechada, eles não têm esse negócio de, não vou ajudar, eu vou ajudar, não, eles, acabou e pronto, e não tem história. E aí eu decidi voltar, e eu acordei muito mal, voltei muito mal mesmo, eu voltei assim, deprimido. Você acha que uma tecnologia Grey poderia salvar aquele rei? Sim. Mas os Greys é São uma na raça deles ainda antipatizada. Eles são mais na deles do que... Sim, primeiro lugar, vamos falar sobre os Greys. Zeta Reticuli, hoje eu vejo ela, e a gente está nela, eu vejo Zeta Reticuli extremamente... Os que estão lá agora, ou no sistema Zeta Reticuli, eles são extremamente parecidos com esses insetoides. No conceito. Por quê? Zeta Reticuli, houve uma grande guerra. Houve uma guerra dizimadora, uma coisa monstruosa. Porque, na realidade, Zeta Reticuli existiam duas rainhas. Duas rainhas. E essas rainhas tinham vibrações diferentes. Porém, mas é tipo assim, é como se uma rainha... elas se opusessem em algum aspecto entre a outra, mas eles tinham os mesmos conceitos, mas tinha alguma divergência. E os Colups eram controlados pela outra rainha.
como os outros Zetas que foram expulsos de Zeta Reticuli. Porque houve uma guerra, o pau quebrou, digamos, entre aspas, que o mal venceu em Zeta Reticuli. Esta rainha teve maior poder de domínio entre os outros Zetas e, tipo, os Colupes tiveram um planeta deles, que são muitos planetas, inúmeros planetas em Zeta. Foi explodido o planeta deles. Eles não têm planetas. Eles estão quase na característica dos piratas espaciais. E aí, o que acontece? Então, o que podemos dizer? A força massiva, totalitária de Zeta Reticuli, as tecnologias, ou podemos chamar as fontes naturais de poder deles, ou tecnologia, se encontra nas mãos daqueles que não vão ajudar ninguém. Tipo assim, os Zetas, lá, eles poderiam, sim, eles têm tecnologia, eles têm um conhecimento avassalador, são seres hiper mega evoluídos em matéria de conhecimento cósmico, mas o que se encontra, os recursos necessários para se utilizar todas as tecnologias deles, está lá em Zeta Reticuli e, digamos, numa vibração presa ao que eu posso chamar de uma vibração ruim. Porque os Colupes e os outros, eles, praticamente, eles saíram com as naves carroça de lá, todo mundo saiu fugido. Então a tecnologia, os equipamentos, os cristais, tudo que eles podiam ficou para trás. Então eles são vagantes, errantes no universo. Então o que poderia ter como ajuda, os que estão lá não vão querer ajudar, entendeu? Então por isso é que eu me comovi e eu disse que eu iria pedir ao Conselho Argoniano para que eles pudessem, se tivesse assim, algum tipo de, digamos, de amor ou misericórdia pelaquela raça de felinos ensírios, que eles têm condição para isso, que pudesse ajudar aquele rei, porque o que ele fez é uma coisa que eu vou dizer, tipo, por que eu pensei nos Argons? Porque o mestre dos Argons, o senhorio, praticamente não foi em Orion para, digamos, salvar os seus que estavam presos lá? Não era? Então eu acho que os Argons têm uma condição maior de entender a dor dos felinos. Sim. Porque eles têm um mestre lá, os felinos têm um rei. Aí foi aonde eu acordei bem deprimido mesmo, assim, triste, e fiz os pedidos, né? Porque na realidade o cosmos tem muita história e está em constante movimento. Seguinte, você disse que os felinos, canídeos, felinos são umas raças totalmente passivas, não gostam de brigas, são todos na deles. Sim. Eu discordo, porque naquela minha experiência, que até aquele seguidor do seu canal, que estava até quase desencarnando, que ele viu aquele planeta lá meio que avermelhado, laranjado, que eu tive uma experiência também que tá no canal, Sim. Que eu vi aqueles reptilianos e os dracos indo para lutar contra aqueles canídeos e felinos. Aquilo era um planeta reptiliano, e quem tava lá eram os felinos e canídeos, não era um planeta dos felinos, entendeu? E os felinos estavam atacando. Quer dizer que eles estavam dominando o planeta. reptiliano. Mas vamos lá. Vamos fazer uma leitura energética. Sim. Dominando. Eu afirmo para vocês que isso não é característica dos felinos. Eu conheço... Eu não sou de falar muito sobre felinos, mas eu conheço muitos felinos. Vamos fazer uma outra leitura? E se os felinos estivessem atacando para buscar algo deles? Os Argons atacaram Orion e foram para arregaçar Orion, porque o Orion roubou coisas deles. Os Argons é assim, ó, eles não querem graça com ninguém, eles não querem conversar com ninguém, eles não querem nada. Você está entendendo agora? Porque eu estou te dando a resposta. Ele tá achando que ele tá... Porque o Michael, ele tende a puxar por um lado. Não, mas tem que ser neutro. É que eu tô rindo aqui, meio que, né, rindo aqui de sarcasmo, porque é o seguinte... Sarcasmo mesmo. O meu pai, ele tenta deixar os felinos como todos quietinhos, não são assim. Não, mas vem cá, meu filho. Também não vamos deixa eu te entender, deixa eu te falar. Eu conheço já de longas datas os felinos, tá? Os Argons, eles não atacam outras galáxias, eles não causam briga, eles são totalmente um clube social high society na deles. Só que a partir do momento que uma raça...
reptilianos não têm escrúpulos, draconianos não têm escrúpulos, são ladrões, saqueadores. Os vikings, sabe os vikings? É os reptilianos, é os draconianos. Eles são saqueadores. Eles vão, tomam planeta, rouba. São dominadores. São Eles dominam- dominadores. eles Igual os dominam o Saiyajins de espaço. Dragon Ball. Eles mesma são coisa. Saiyajins? Ué. Eles vão aos planetas para tomar os Dominar, planetas? exatamente. Beleza. De dominação. Tá bom. Os Argons, eles não atacam ninguém. Os Eles são Argons na deles. é na deles. Mas a partir do momento que eles foram lesados e roubados, aí eles levantaram as tropas. E quando é guerra no cosmos, né, igual essa putaria do Trump com o negócio do lado do Coreia, eu vou matar você. Ah, também vou matar você também. Eu vou matar, amanhã vamos explodir tudo. Ah, eu também. Aí fica um ano, aí depois aparecendo duas sem vergonha, sabe aquelas mulheres sem vergonha? Ah, não, né? Aí tá andando de mão dada, vamos promover a paz. Ou fica a Rússia, Estados Unidos, sei que lá, ficam fazendo chantagem. Não, no cosmos é assim, é guerra, o pau vai Não quebrar. se é só falado. Né? Se Tem falar lá- assim, ó, se uma civilização falar assim, é guerra, acabou, cara. Acabou. Vai ali durar, talvez, dentro do nosso tempo, vai durar séculos batalhas. Ela vai terminar. Alguém vai sair lesado Vai ou ter vencedor. consequência. Mas quando fala assim, ó, é guerra, vai ter guerra. Não tem diplomacia nenhuma. Quando se decreta guerra, o pau vai. Eles vão com tudo, eles vão para arrebentar um ao outro. Isso é o universo, são as guerras cósmicas, são as guerras nas estrelas. Sim. Não é essa baixaria, essa sem vergonha isso aqui, entendi. não. E o que acontece? Não seria esse. Ó, os reptilianos são sem vergonha, saqueadores, ladrões, são Não, dominadores, eles só- generalizando tudo. São esse tipo de raça Na ver- que tomam o que não é deles. Na verdade, é igual você falou no vídeo passado, né? Tá. Eles têm um propósito para que eles foram criados. Isso. Eles têm um propósito Exatamente. deles, a criação. Exatamente. Só que o propósito deles tem consequências. Sim. Eles são os caras que prejudicam. eles prejudicam os outros e vai ter. Não pensa você que vai entrar num planeta de alguém e fazer a festa embora. Por que os felinos não foram atrás? Por que eu falei? Que os, Não acharam eles. aqueles seres não têm assinatura energética. Eles não. Mas se eles tivessem achado, eles tinham ido, e eu te garanto que não só eles iriam, mas como muitos guerreiros de Sírios iriam se associar, iriam ser voluntários, porque o rei daquele planeta felino, ele é querido em todo o sistema de Sírios. Então até os canídeos iriam. Sírios iam mandar uma tropa, tipo assim, eles não dão conta, vamos juntar todos os impérios de Sírios, que são impérios aquáticos, e vamos embora para cima. Só que ir embora de quem? Se você não sabe nem para onde foi, ou se perdeu no cosmos. Então eles ficaram de mãos. Olha a força dessa raça insetoide. Eles se perderam. Eles não conseguem achar uma solução. Mas nessa experiência, com certeza, Maico, conhecendo o cosmos, do pouco que eu conheço, mas é um pouquinho melhor, um planeta reptiliano está sendo atacado por felinos, e os felinos vindo igual as feras. Canídeos E felinos. canídeos, nem lembrava disso, canídeos? É. Canídeos e felinos indo numa associação, numa união para atacar um planeta reptiliano. Você pode ter certeza que esses reptilianos fizeram uma merda. Eles cagaram no pau mesmo, e eles fizeram uma baita sacanagem com essas duas raças. Eles aprontou. Porque se para eles estarem sendo Eles tinham atacados. até Dracos Não, e o pretos, pior né? que, olha só, olha como é que o universo é. E eu vou te dizer, Fabiana. Eu tô lembrando mais ou menos esse relato que você falou. Né? Lembra? Eu vou te dizer. Para mim, os felinos e os canídeos que foram atacar foram destruídos. Óbvio que foram. Porque, na realidade, é isso que eu não gosto desse universo. Prevalece a força do mais forte. Porque no campo de batalha, tinha Dracos em pé assistindo como árbitros, não eram? Sim. Os Dracos é uma força Os avassaladora. reptilianos não lutaram com espadas. Pois é, os reptilianos Foram na mão. abriram mão da sua tecnologia, das suas armas, para ir no braço. Sim. E como é que funciona? É igualzinho aqui. Nós vivemos numa unidade reptiliana ou draco-reptiliana. Quando existe uma briga de turmas, os mais fortes ficam olhando. E os mais fracos vai brigar.
Quando os mais fracos começam a apanhar, os mais fortes entram e batem em todo mundo. Sim. Os Dracos funcionam assim, os Dracos deixam os reptilianos lutar. Se por acaso os reptilianos conseguirem dar conta do resultado, os Dracos nem sujam as mãos. Mas se por acaso os reptilianos começarem a apanhar, os Dracos entram e acabam com a festa. Porque a força deles é muito descomunal em relação até aos próprios felinos. E é isso que eu não gosto no universo. Porque, embora, vamos supor, o que aconteceu com esses felinos? Vamos supor que os reptilianos foram lá e sacanearam esses canídeos e esses felinos. E voltando, eles vieram numa associação, mas mesmo assim eu te aposto que perderam. Porque sabe, os reptilianos se valeram da força de quem? Da costa quente de quem? Dos Dracos. Dos draconianos. Entendeu? Tipo assim, sabe quando você, Fabiano, você vai fazer uma sacanagem sabendo que seu pai e sua mãe vai te proteger? A lei do mais forte. O universo é a lei do mais forte. Então, os reptilianos aprontam muito no universo, porque se estourar o BO, eles voltam para os planetas deles e todo o planeta reptiliano está sobre uma jurisdição ou sobre uma ordem draconiana. Não tem nenhum planeta tipo assim, nós estamos no Império Réptil. Não, eles estão submissos a algum Império Draconiano. E o Draco, ele não aceita que, digamos, mesmo que seja um planeta reptiliano, faça parte do seu Império, seja, digamos, de uma certa forma atacado ou destruído. E aí eles mandam as tropas. É típico... É tipo assim... Agora, só para me terminar. Você lembra de Star Wars? O Star Wars, eles iam pra guerra, e aí eles mandavam aquela multidão de Stormtroopers, que é os soldados. Lembra da Guerra dos Clones? Sim. Aqueles Stormtroopers entrando naquelas naves, elas levantando e indo. E quem que ficava lá observando junto com os senadores, junto com os diplomatas? Quem que era que eles ficavam assim, não, nós vamos depois, deixa eles irem na frente. Os principais, né? Quem que eram os Não. bem, quando os clones iam lutar na Guerra dos Clones... Stormtroopers, né? Não, os Stormtroopers iam lutar, os Jedi ficavam parados, olhando. Então... Porque na hora mas do... os Jedi em nome do mal lá no Não, Star sim, Wars mas eu quero mostrar na mas visão... até na outra raça, vamos supor, porque nos Star Wars existe os Stormtroopers, só que não exatamente Stormtrooper. Tem uns lá que atiram com arma e tudo mais. E os Jedi só ficam olhando. Por quê? Porque na hora que os deles morrerem, eles vão pra cima com Porque tudo na hora que a tropa não aguenta, os Jedi chegam pra dar conta. Porque os Jedi têm um poder infinito em relação à tropa de Stormtroopers. Assim também como os Sith também. E os Sith também, mas por que eu tô usando... pode ser depois na visão de Darth Vader, depois, é que você vê, eles mandam... ficou mais claro ainda. Tá lá os Stormtroopers lutando, pau quebrando lá, aí quem chega pra resolver o problema, não é o Darth Vader? O Darth Vader chega e ele resolve, por exemplo, naquele filme A Nova Esperança de Star Wars, lembra que eles estão invadindo para pegar o registro que foi roubado da Estrela da Morte? Aí eles estão brigando lá, eles conseguiram tudo, mas quem chega no final lá arregaçando tudo, não é o Darth Vader e vai atrás? Sim. É os Dracos. São os Dracos. Resumindo, eles não aceitam perder, né? Então... E fazem valer pela força, por serem os mais fortes. Até que eles encontrem um mais forte que eles. Vejo de uma outra forma. Vai lá, mano. Mike, sua densidade. Não é porque, vamos supor, os reptilianos são criações dos Dracos. Sim. Né? Como os Dracos criaram os reptilianos. Os reptilianos, vamos supor que eles atacam os Sirius, né? Matou muito leão, canídeo, tudo mais e voltaram, né? Para onde eles habitam. Os canídeos foi lá resolver como se fosse uma vingança ou buscar algo que eles perderam, né? Como os reptilianos estavam no planeta deles ali com os Dracos, eu não acho, vamos supor, tem o mais forte ali, os Dracos são os mais fortes. Eles resolveram, não, eles estão no planeta deles. Mas, estão na galáxia deles. Eu sei. É a mesma coisa do que uma tropa de reptiliano ir num planeta onde tem uma reunião de canídeos, selinos, um tanto de raça. Quem vai apanhar? Mas eles foram primeiro.
quando você vai primeiro. Eu não. lugar, Não. Foi o que eles fizeram com os Argons. Mas eu não posso afirmar que eles foram primeiros. A gente não sabe. Sim, mas foi o que eu falei agora há pouco. Pelo que pouco que eu conheço do universo, os felinos e os canídeos. Cara, os felinos, eles são mais, digamos, mais puros, se tiver que chamar essa palavra pureza, eles são mais puros que os canídeos. Muito mais puros. Eles são Dignos, mais né? nobres, dignos, leais. É tipo o Código Tandera. Honra, verdade, como é que é? Honra, verdade, justiça, lealdade. Aquilo lá é parecido com Mas eles eles mesmo. são dignos só porque eles são lá deles e não atacam outras raças? Sim, eles Não. não prejudicam outras raças no universo. Eles querem apenas viver na deles. Isso está Como errado. os canídeos também. Está errado. Michael o Destruidor. Não é o mas destruidor. tá É bom. errado Você essa não vai forma chegar, de pensar. vocês não vão porque- chegar a lugar nenhum, porque é questão de visão. Eu também, Michael, vejo como você. Eu não tô vendo, existe o lado de olhar se é mal ou ruim. Mas, porém, eu acredito muito também que existem seres dominadores. Isso é fato. Tem raças que dominam e outras Isso não. é fato. A dos felinos também pode Não existir. são dominadores. Eles não têm esse instinto de Eles domínio. não são dominadores. Sabe por quê que eu vou te Sei lá. explicar? Peraí, eu vou te explicar por que que eles não Você são já viu um dominadores. felino? Hã? Você já viu? Na experiência já. Já viu? Já. Sim, mas por que que eu vou explicar por que que eles não são dominadores? Por exemplo, nós estamos no universo Ah, aqui, que a gente está, essa parte nossa, onde nós estamos vivendo, a nossa realidade hoje, é uma realidade de prisão. uhum. Os nossos aprisionadores aqui são seres, a maioria é o quê? Réptil. Réptil. Exatamente. O universo nosso aqui, essa região Réptil. toda, ela é o quê? Réptil. Réptil. Exatamente. São seres dominadores. Se fossem os felinos dominadores e os canídeos dominadores, provavelmente seria uma parte deles também de dominação, mas não é. A parte mais dominadora daqui é réptil. Então Tanto que vocês. os seres são... Então vocês dão resultado de dignidade pros seres. Não. Porque, mano, não é porque os reptilianos dracos dominam, mata a raça, bate neles até morrer, que eles não são dignos. Tá bom, tudo bem. Eu vou discutir com você. Mas só quero te falar uma coisa. Se entrasse um grupo de pessoas aqui, me matasse sua irmã, batesse na sua mãe, roubasse o seu computador, roubasse as coisas que você gosta, roubasse a casa e fosse embora, como é que você ia se sentir? Mal? Mas Você ia aí se sentir você mal. sabe aonde que eles estão. Aí o que acontece? Você iria gostar? Não. E você é um tipo de pessoa que eu sei que você ainda é bebezão, mas eu sei que você... Sabe que eu tenho a forma de pensar que é Não, diferente peraí, da não, sua, é sou porque você bebezão. é fofinho igual bebê. Seu É. pensamento é fofinho. Deixa eu te falar. Que você só tem 15 Esse anos, que moleque. pensa errado. Você que- Mas com 15 anos, a experiência que eu tenho, meu amigo, Pois é, eu mas já tive você é muito... bebezão. Não se ofenda, bebezão. Tá bom. Mas vem vai, cá. vai, fala. Tá Nossa bom, mas Senhora. deixa eu te falar. Ele já apelou. Se você... Já Vo- é um vo- instinto réptil. Apelou, já não tá aceitando Não, mais. cara, vai, Você- vai. Você teria coragem de ir na casa de alguém, bater e roubar e destruir eles e pegar o que não é seu? Não. Então você vai entender por aí o que a gente tem como ética. Isso existe no cosmos. Tá, a ética humanoide, tá, tudo bem. Não, humanoide não, Mike. É a ética cósmica mesmo. Aham. Entendeu? Raças, igual eu fiz a série, tem a raça Uno e a raças Duo. Sim. Os tipos de... O felino, como eu falo, eles tendem a ser uma raça muito parecida, e não são, mas tende a ter um conceito de vibração muito parecido com os Unos. E os felinos sofrem no Império Draco, que é a raça Dual, entendeu? Assim como, por exemplo, os canídeos, eles também sofrem de estar aqui, porque os canídeos, eles também não têm esse intuito draconiano. Tanto que os draconianos quebraram a cara com os Argons. Mas, tipo assim, mas eles são tão fortes que se não fosse o deus da galáxia inteira,
intervir pelos Argons, os Argons seriam todos mortos lá em Orion. Por isso que eu sempre falei, Orion é uma região extremamente barra pesada. Tipo, muita raça fala, vamos invadir Sirius, vamos invadir as Pleiades, como eles falam aqui, vamos invadir tudo quanto é lugar. Mas quando fala assim, vamos invadir Orion, você tá louco? Orion, você quer invadir aquela região, aquela é a região proibida, onde aquele que é sábio não passa nem perto deles, porque eles são os maus encarados dessa galáxia aqui. Sim. Como, é lógico que existem outros Dracos mais barra pesada que eles, mas você entende o que o Isoma quer dizer, que realmente dá dó de ver uma raça naquelas circunstâncias sofrer pela densidade do universo, pela densidade de ver um rei, e ele era lindo, lindo, majestoso, eu o vi em ação, mas na realidade você percebe que ele estava definhando. É triste, é duro.